nunca foi tão bom ser patologista, porque já estava começando, com a imunistoquímica, a patologia foi ficando mais e mais interessante, no sentido de que a gente podia ver determinadas coisas que, como a minha formação, quando residente, foi puramente morfológica, e hoje vocês que são mais novos não conseguem mais imaginar isso, então, para nós, ficava interessante você ver as coisas, você poder diferenciar as coisas e tudo mais. Quando veio a molecular, mais ainda. Então, a gente foi... Se a patologia era sempre considerada uma especialidade que assim, secundária, aquele porão, né, que todo mundo falava que o patologista fica no porão, e era verdade, e hoje ainda é um pouco, foi ficando cada vez mais interessante. Então, é um privilégio da gente, e por isso que eu também sou agradecido por essa oportunidade, de estar, de novo, começando uma nova fronteira. Eu acredito que essa deva ser a última, porque não vai dar tempo de ter uma nova, e a gente está falando, né, Fernando? Mas, assim, eu estou muito feliz de poder estar participando disso daí. Não, logicamente, na postura de ensinar, mas também na postura de aprender. Então, esse assunto também tem a ver muito comigo, por quê? Primeiro, eu gosto muito do sistema imune. Então, por isso que... Aliás, eu fui incumbido de fazer hematopatologia pelo professor Lopes, mas, lógico, que a gente acaba gostando daquilo que a gente estuda em um pouco mais de profundidade. Depois eu fui para o Hospital do Câncer, e mesmo lá na Unicamp, por uma questão de, assim, de acaso, eu tive vários, por causa da imunistoquímica também, várias pessoas que não tinham nada a ver com a hemato, que pediam para ajudar em tese e tudo mais. E aí comecei a ver, o que eu vou juntar? Tireoide, mama, que eu trabalhei bastante, colo uterino, e no Hospital do Câncer, pênis. O que eu vou fazer para juntar isso com os linfócitos? Está aqui, né, o tema. E agora eu tenho gostado muito desse tema e tenho estudado. Então, eu sou aposentado. A partir de quarta-feira passada, foi publicada a minha aposentadoria no Diário Oficial, então, por isso que eu estou dizendo que talvez essa seja uma das últimas oportunidades que a gente vai ter de apresentar alguma coisa nova. Também estou lá no AC Camargo com muita honra, faz já uns 10 anos. Eu sou consultor de hematopatologia lá e tenho um laboratório em Campinas. Bom, então vamos entrar no assunto da imunologia do câncer. Quando a gente vê o câncer do ponto de vista de processo, a gente tem que conhecer os trabalhos de Hanahan e Weinberg. Esses dois autores, eles publicaram no Cell, em 2000, um trabalho muitíssimo citado, em que eles diziam quais eram os marcos essenciais do câncer, os hallmarks do câncer. Então, nessa época, eles colocaram as características gerais de toda a célula neoplásica, autossuficiência no crescimento, independência no controle desse crescimento, então ela não respondia aos estímulos para parar o controle, evasão da apoptose, então uma célula como, por exemplo, o linfoma de Hodgkin, que tem defeitos tais que, se fosse normalmente, se fosse um sistema normal, um sistema normalmente ela deveria ser eliminada por apoptose, mas ela é salva da apoptose, e isso tem vários tumores que acabam tendo essa evasão da apoptose. Uma angiogênese sustentada, porque os tumores têm que criar esse ambiente para se sustentar em termos de suprimento sanguíneo, uma capacidade ilimitada de proliferação e a capacidade de invadir e dar metástases. Isso foi, então, 2000. Em 2011, esses mesmos autores, na mesma revista, eles fizeram uma revisita ao tema. E nessa revisita, eles já colocam
uma situação muito mais complexa, em que entram principalmente dois grandes fatores que hoje está sendo muito estudado e que são assim duas frentes enormes de oportunidades, não só de compreensão da dinâmica da neoplasia, mas também de possíveis alvos terapêuticos, possíveis mecanismos pelos quais a gente pode interferir no crescimento tumoral. Uma delas é a que nós vamos estudar um pouco mais profundamente hoje, que é a evasão pela destruição pelo sistema imune e a desregulação do metabolismo celular, onde tanto o metabolismo alterado afeta os mecanismos celulares de forma a permitir que a célula se transforme numa célula maligna, como também, uma vez transformada, essa célula vai alterar o seu metabolismo de forma a se manter viva. Então, vocês vejam, 11 anos depois, esse outro artigo também é fundamental, ele é muito extenso, é um pouco difícil de ler, mas quem trabalha com oncologia não pode deixar de ler esse artigo. O primeiro é mais histórico, mas esse segundo é muito importante. Como o Fernando já falou, não é de hoje, e aqui está a coisa bonita, a gente vai ficando com uma certa idade, a gente vai tentando resgatar os antigos, os velhos, mesmo porque a gente aproveita e se resgata junto. Mas não é da nossa época, mas o Stephen Paget, que é filho daquele Paget que todo mundo conhece da mama, ele já em 1889, ele foi o primeiro. Todo mundo que fala agora de microambiente tumoral cita essa seed and soil, que é o solo e semente. Embora ele mesmo tenha dito que ele tirou essa ideia desse autor aqui, o Fuchs, mas quando se vai ver o trabalho do Fuchs, o Fuchs fala mais em predisposição, porque alguns órgãos, alguns tumores vão para determinados órgãos e não para outros. Por exemplo, o baço é um órgão que dificilmente tem metástase. A gente faz autópsia e dificilmente acha metástase. Então, como os antigos tinham poucos recursos, eles tinham o recurso da observação, geralmente macroscopia clínica, e ele já colocou isto daqui, que é pioneiro, a gente pode dizer que está certíssimo isso, né? O melhor trabalho em patologia do câncer é feito por aqueles que não só se preocupam com a semente, que é a célula cancerosa, mas também nas observações da propriedade do solo. Então, isso é o escrito dele. E a gente não pode falar em nada de patologia sem falar do Virchow, né? Só que o Virchow, quando a gente vai entender o que ele escreveu sobre câncer, ele vê a inflamação relacionada com o câncer, mas de um outro ponto de vista. Ele dizia, inflamações crônicas predispõem a câncer. E hoje a gente tem vários tumores, sem falar das neoplasias virais e infecciosas, carcinoma gástrico, linfoma malte, o próprio HPV, mas ele já achava que locais de inflamação crônica predispõem a câncer. Então, é uma ideia também pioneira com a simples observação microscópica, macroscópica. Depois, em 1888, ele desenvolveu a hipótese que existiria um bacilo do câncer. Krebs, em alemão, é câncer. Então, ele parou por aí, porque depois ele se interessou por outras coisas, foi estudar outras coisas, mas ele já falava isso. Então, a gente vê que a ideia também de procurar agentes etiológicos em neoplasias é bem antiga, e a gente pôde constatar. Então, são mais de 100 anos de pesquisa, o Virchow, tem o Coley, que desenvolveu estudos, o Fernando já falou, então, a toxina de Coley, ele tratou tumores malignos com essa cultura de streptococcus e também esse trabalho de McCarthy. Então, a gente vê que esses estudos foram pingando, foram aos poucos. Aqui,
eu achei um trabalho de 53, de novo, referindo remissão de leucemia aguda em criança, que apresentaram, lógico, não induzida, mas apresentaram infecção. E essa leucemia remitia. Depois, a leucemia acabava voltando, mas o simples fato de ter havido uma remissão mostrava que poderia haver um mecanismo imune responsável por essa remissão, mesmo que passageira, nos casos que ele observou. E a gente, nessa hora também, historicamente, ninguém mais lembra, eu que tive a oportunidade de ter um pouco contato com o professor Maffei, ele falava exatamente isso, é a contra-irritação. Você trata de um processo jogando o sistema imune para tomar atenção para outro. Então, contra-irritação. A gente vai encontrando aqueles antigos falando as suas teorias, e ele era considerado o professor... Ele era uma figura excelente. Ele falava num tempo... Não, mas ele falava da predisposição para as doenças. Todo mundo achava que era maluquice. Aí, um dia, eu nunca esqueço, eu estava do lado dele, sentado do lado dele, e veio uma pessoa falar que, de fato, estava começando a se acreditar que existia predisposição no câncer, porque tinha indícios de tendência genética para o câncer gástrico, etc. E ele falava, que novidade, né? Então, ele chegou ainda a ver as teorias dele serem comprovadas, mas, lógico, ele nunca levou nenhum crédito por isso. Então, mostrando aqui que como o Fernando falou, ficou um tempo de latência, praticamente o século XX inteiro, com exceção dos últimos 20 anos dele, apagado esse assunto. O assunto começou a ser ventilado novamente na década de 80. Esse trabalho foi um dos trabalhos do Hart e Fiedler. Eles estudaram uma linhagem de melanoma e eles viram que existia uma distribuição que seguia determinado padrão. E aí, de novo, eles levantaram a frase do Paget lá atrás, né? da semente e do solo. E, nesse mesmo ano, 1980, na revista Câncer, a gente vê um comentário sobre um artigo de revisão do Klein sobre controle imune e não imune da neoplasia. E veja, de novo, não tinha tanta tecnologia, tanto conhecimento como tem hoje, e ainda a gente vai ver que falta muito para conhecer, mas ele já via a função do sistema imune, já fazia uma comparação de como o sistema imune age diferentemente. Então, por que o câncer se desenvolve apesar da gente ver lá as células inflamatórias? Essa é a grande questão quando a gente olha ingenuamente, fala, pô, mas tem tanto linfócito aqui, e o câncer ainda se desenvolveu, então ele está de fato protegendo, ou ele não conseguiu proteger, o que está acontecendo? E ele fala, a gente não pode querer fazer um paralelo exatamente do que acontece no câncer e do que acontece numa resposta imune para uma virose, para um processo bacteriano, etc. Principalmente porque as células tumorais, apesar de elas serem altamente antigênicas, terem os antígenos próprios que vão dar o início à resposta tumoral, isso é correto, como a gente vai ver, mas eles também têm antígenos próprios, e aí faz com que alguma coisa diferente aconteça. Ele não fala o que acontece, mas ele já vai colocando as mesmas questões que fazem o desenvolvimento do conhecimento chegar até hoje. Aí, a partir da década de 80, então, se a gente for olhar as publicações em estudo de microambiente tumoral, elas subiram assustadoramente. Aqui, esse artigo de 2009 vai até 2007, as publicações. Mas se a gente colocar as palavras Tumor Microenvironment no PubMed, 2015, 3.300, 2016, 3.600, e agora, só nos últimos
nos primeiros 4 meses do ano, já 1.500, quer dizer, já metade quase de tudo. Então, a gente já pode prever que vai ter um aumento neste ano em relação aos anos anteriores. Então, tem muito trabalho. Se a gente colocar só essas palavras-chave, eu não coloquei outras, como Immunology of Cancer, etc., mas a coisa está bem mesmo dentro do atual, né? Bom, agora vamos passar essa parte histórica para mostrar a importância do que está se estudando, para a gente ver como que a gente pode entender o microambiente. A gente vai falar mais de imunologia tumoral, células inflamatórias, linfócitos e macrófagos, principalmente, mas a gente tem que lembrar que todo o microambiente, quando a gente fala em microambiente, a gente fala da angiogênese, a gente fala do colágeno, da matriz extracelular, a gente fala também de células neutrófilos. Então, como que começa essa ação integrada entre a célula tumoral e o meio ambiente? A célula tumoral começa a crescer e ela ainda não tem a sua vascularização, ela sofre hipóxia. Essa hipóxia leva ela a produzir esse HIF-1-alfa, e esse HIF-1-alfa acaba estimulando não só a produção de metaloproteinases, que é uma enzima que degrada a matriz extracelular, ajudando na angiogênese, como também produz vários fatores de estimulação do crescimento de células endoteliais, que vão agir não só no endotélio sanguíneo, como também no endotélio linfático. E aí ela vai estimular a angiogênese, que é um dos marcos do câncer, como a gente já viu já desde a época do primeiro trabalho. Só que a angiogênese ela não ocorre, como no tecido normal, de uma forma organizada, bem estruturada. Ela ocorre, mas com vasos mal formados. Então, são vasos que acabam sendo mais permeáveis, mais irregulares, de forma que existem alterações na pressão e no fluxo, e tanto passa mais substâncias ou dificulta a passagem de determinadas substâncias para o meio ambiente, como também restringe, em uma certa medida, a passagem das células, normalmente das células inflamatórias. Então, esse é um primeiro mecanismo que a gente tem que ter em mente. Não só o aumento do número de vasos, mas também a alteração dos vasos, que fazem com que essa passagem que ocorre num tecido normal fique alterada. Além disso, a gente vai ver que o microambiente acaba tendo a participação de várias outras células que acabam depositando colágeno. Isso também altera o colágeno, não só como uma barreira mecânica que a gente imagina, sempre que a gente vê fibrose, a gente imagina alguma coisa mecânico, então a gente até não entende, a célula tumoral com tanta fibrose não dificulta, é que o colágeno não está lá para fazer só isso, ele tem outras funções que a gente vai ver logo a seguir. Então, tanto as células endoteliais como as células epiteliais, então a transição epitélio-mesênquima, a transição endotélio-mesênquima, acaba originando uma série de células importantíssimas no microambiente tumoral, que são os fibroblastos associados ao câncer, os CAFs. Esses CAFs, além dessa transição epitélio-mesênquima, origem nas células epiteliais e endoteliais, também se originam de fibroblastos, adipócitos, células mesenquimais originadas da medula óssea, células hematopoéticas também originadas da medula óssea. Tudo isso vão originar esses fibroblastos associados ao câncer, que são células, como os fibroblastos normais, que existem também nos processos. A gente sempre tem que fazer um paralelo com o processo fisiológico. Aqui, no caso, com que processo a gente faria? Com a cicatrização, feridas. Então, o processo é o mesmo, só que na ferida
existe um momento em que esse processo todo para, o estímulo para, os fibroblastos entram em repouso. No câncer, esses fibroblastos ficam permanentemente ativos. Tanto é que essa proteína ativadora de fibroblastos é um possível alvo terapêutico também, vejam, agindo no fibroblasto do meio ambiente. As células tumorais também participam nessa ativação dos fibroblastos, produzindo vários fatores ativadores, TGF-beta, PDGF, etc. E os fibroblastos ativados, eles acabam produzindo interleucina 6, que por um fenômeno autócrino, eles acabam estimulando mais ainda a si próprios. E eles vão produzir, junto com as células cancerosas, também fatores que estimulam a angiogênese. Então, nós já temos mais um componente, a angiogênese e os fibroblastos associados ao câncer. Um outro fator importantíssimo são os macrófagos. Os macrófagos, eles têm, embora a gente reconheça sempre pelos marcadores um tipo de macrófago e também morfologicamente, mas a gente tem o mesmo macrófago com duas funções, dois polos de funções, como também acontece com o linfócitos TCD4. TH1, TH2, aqui nos macrófagos também tem o macrófago M1 e o macrófago M2. O M1 é pró-inflamatório e protege o meio dos tumores. E também estimula a produção de citocinas que vão levar as células TCD4 para o polo TH1, que também tem essas mesmas funções, pró-inflamatórias e antitumorogênicas, aqui o TH1. E os M2 têm um efeito anti-inflamatório e pró-tumorigênico, e leva os linfócitos TCD4 ao polo TH2. Então, os TAMs, que são os macrófagos associados aos tumores, eles têm mais frequentemente, lógico, esse polo M2. Então, eles acabam sendo pró-tumorigênicos. Aqui, as células tumorais, ao degradar o colágeno, então, aqui, voltando a esse colágeno, o colágeno degradado ele acaba estimulando os macrófagos a se ativarem. Então, não só as células tumorais produzem fatores de estimulação dos macrófagos, fator de estimulação de colônia, mas também, ao degradar o colágeno acaba estimulando essa ativação dos macrófagos. E o macrófago, uma vez ativado, ele vai produzir interleucinas e também vai produzir VEGF, e esse VEGF, de novo, vai estimular a angiogênese. Então, vocês vejam que é toda uma ação orquestrada. Em relação às células imunes propriamente ditas, então, normalmente, o que a gente tem é a resposta imune inata, que é uma resposta mais padronizada, ela é uma resposta mais rápida, menos específica e mais importante para na defesa contra bactérias. Então, do ponto de vista filogenético, os animais os seres mais primitivos, eles começam a ter, quando começam a ter células identificáveis com a resposta imune, eles começam a ter esse tipo de célula. Depois é que vai se desenvolvendo essa resposta imune adaptável. E na natureza, como as coisas são contínuas, existem células que têm características tanto da resposta imune inata, ou seja, uma resposta não totalmente adaptativa, mas também não totalmente padronizada, e não totalmente sem memória, mas também não com a memória que a gente tem, por exemplo, nas células B. Então, as células B, elas são as que, do ponto de vista evolutivo, são as células que mais desenvolvidas do sistema imune, porque elas podem produzir uma diversidade muito grande, inclusive depois que elas já foram produzidas na medula óssea, já com uma diversidade grande, o que não acontece com as células T. As células T não sofrem a segunda rodada de variabilidade imune como as células B,
essas daqui não tem. Por isso que a gente tem mais linfomas B do que T. Então, já fiz a minha propaganda do assunto que eu mais gosto. Por falar em linfoma, agora eu vou falar classificação nova, e a gente esquece aqui do... Bom, então, em termos de célula tumoral, aquilo que a gente sempre aprendeu continua válido. Então, existem as alterações genéticas que correspondem à fase de iniciação da oncogênese, então é um processo de múltiplos passos. Essas células acabam proliferando e novas mutações acabam levando à transformação neoplásica. Nesse momento, então, é que a gente vê aqui as células que reconhecem o antígeno, as células dendríticas, as células macrofágicas, entrando em ação. Então, o ciclo de imunidade, isso daqui é um modelo muito interessante, e a gente tem que ver que, teoricamente, então, neste modelo, a célula transformada libera antígenos, a gente tem que ver que ela tem autoantígenos, mas também tem antígenos estranhos. Esses antígenos são reconhecidos no local pela célula dendrítica, essa célula migra para os nódulos linfáticos e informa as células T, e ativa as células T. Essas células T recirculam e acabam voltando para o tumor, onde elas vão tentar, dentro de um modelo, destruir as células tumorais. Então, elas seriam uma célula T ativada com características citotóxicas. Então, CTL são linfócitos T citotóxicos. E esses linfócitos T citotóxicos levariam, então, a célula à apoptose. Então, esse seria o melhor cenário. E isso é o que, de fato, se acredita que aconteça. Toda vez que a gente nem sabe, um processo que começa a haver transformação de algumas células, esse mecanismo entra em ação. E essas células são eliminadas. A gente tem evidências de que isso aconteça quando, por exemplo, a gente vai estudar os indivíduos imunossuprimidos, em que existem alterações dessas células, principalmente as células T, e eles têm maior incidência de cânceres, principalmente do tecido linfóide. Então, é um modelo e existem evidências clínicas de que esse modelo seja real. No entanto, essas células, esse modelo não fica... Meu Deus do céu, se eu soubesse, teria falado mais na história. Já vem comendo, né? Bem-vindo. Já que ele não vai poder se apresentar, que ele está de boca cheia, ele é o Alexandre Rolim, lá de João Pessoa, figura iminente. A célula B, por exemplo, e aqui eu vou falar só esse slide da célula B, e fiz questão de colocar porque eu gosto muito dela, e ela nos artigos ela não é muito bem explorada, existem alguns artigos específicos que falam do papel dela, porque a gente vê mais célula T mesmo, mas as células B também participam em menor quantidade do microambiente tumoral e também produzem fatores que tentam controlar o tumor. Então, uma atividade antitumoral. Essa atividade ela executa fazendo o que ela sabe fazer, anticorpos, e esses anticorpos acabam se ligando às células T. As células T reconhecem, então, a célula tumoral e acabam também levando essa célula à apoptose. Porém, já prevendo o que vai acontecer daqui para frente, que nós vamos falar, os mecanismos em que o tumor, não só a célula tumoral, mas todo o microambiente se organiza para inibir essa resposta imune, ao inibir não só a resposta imune, mas inibir a efetividade da resposta imune, porque muitas vezes, como eu disse, a resposta imune está lá e a gente vê no HE um grande infiltrado inflamatório, mas inibir a efetividade dessa resposta imune, ela também vira uma célula B-reg, que é uma célula B regulatória. A gente vai ver daqui a pouco a célula T-reg, a célula T regulatória, e ela muda o seu perfil de expressão e começa a expressar mais
Olha aqui, o PDL1, só para a gente já começar a falar dele, que esse seminário é só de PDL1. Então, ela também faz com que as células B, esse mecanismo, expresse mais PDL1 e ela acaba, uma vez ativada, ativando as células T, as células mieloides originadas da medula óssea, os macrófagos associados ao tumor. E vocês vejam, na célula, no CD4, ela vai estimular a resposta do tipo TH2, que vocês viram lá, é uma resposta pró-tumoral. Ela acaba estimulando a formação de células Treg, T regulatórias, que são CD4 positivas, mas também são CD25 e FOXP3 positivas. Então, essas células T regulatórias, o que elas fazem? Elas regulam, fazem aquilo que, normalmente, numa reação inflamatória, seria a parada da reação. Em algum momento, numa reação inflamatória normal, essa inflamação tem que parar, tem que se autorregular, porque o agente já foi eliminado, etc. E é exatamente usando esse mesmo mecanismo que a célula neoplásica e o microambiente neoplásico, eles acabam produzindo mais dessas células que eliminam as células T citotóxicas que fariam o tumor, as células T reagirem contra o tumor. Então, ela faz tudo o que não deveria, né? Então, ela acaba estimulando as células, inibindo as células CD8, as células NK, através da célula T regulatória, através dessas células aqui, mieloides derivadas da medula, e através do macrófago, que também é estimulado a se transformar no seu polo M2, que é também pró-tumorigênico. E é interessante que, em estudos experimentais, camundongos deficientes em células B resistem a certos enxertos tumorais. Então, não é toda imunodeficiência que é prejudicial. Lógico, nesse caso, o camundongo também não está feliz, mas existe, então, comprovação, evidência de que a célula B tem mesmo uma participação importante no preparo do microambiente tumoral. Então, aonde que acontece esse processo? No mesmo microambiente, aquela inflamação toda que deveria ser montada para eliminar as células neoplásicas, ele vai criando um ambiente de tolerância. Então, se a gente for imaginar qual o mecanismo, pegando o gancho com a fisiologia do sistema imune, qual o mecanismo em que a célula, o tumor consegue progredir? É exatamente porque ele cria uma tolerância, que é o mesmo processo de tolerância ao self. Então, a gente já pode tirar uma conclusão. O Fernando falou, nós vamos ver biópsias agora dos indivíduos que vão tomar essas drogas. E depois nós vamos ver a biópsia dos efeitos colaterais dessas drogas. O que a gente vai ver nesse efeito colateral? Se o indivíduo elimina para o tumor aquilo que seria tolerância, ele acaba eliminando isso também dos linfócitos T para os próprios tecidos. Então, os efeitos colaterais são todos relacionados à autoimunidade. Então, o indivíduo vai ter todas as alterações de autoimunidade. Então, problemas no TGI, pele, etc. Então, isso daí já é uma coisa que a gente pode entender dessa forma e já fazer um link para aquilo que nos espera em termos de avaliação do paciente que tomou a droga. Então, só para reforçar, essas MDSC são as células supressoras derivadas das células mieloides. Então, elas são um tipo especial de células mieloides. Existem também os granulócitos infiltrando o tumor, mas essas células são especiais. Elas têm uma característica morfológica mais parecida com o monócito, e ela tem uma atividade imunossupressora no microambiente tumoral. Ela suprime a imunovigilância, interfere com a ativação da célula T, interfere com a atividade citotóxica e interfere com a apresentação do antígeno.
As células T-helper, então, elas ficam mais no polo 2, TH2, que é uma ação pró-tumorigênica. As células Treg, elas são células que suprimem a imunovigilância, importantes na regulação da resposta imune, mas aqui no tumor ela funciona como pró-tumorigênica, e a célula T citotóxica é a única boazinha da história, porque ela reconhece e destrói as células tumorais, e por isso que existem estudos que até justificam, olha, a gente encontra mais células CD8, o tumor é relacionado a um bom prognóstico. Só que isso é um lado da questão, nós vamos ver. A célula T CD8 pode estar lá, mas se tiver muito PDL1 expresso, ela não vai estar funcionante. Então, não dá para você simplesmente avaliar um infiltrado inflamatório com um único marcador. Então, o microambiente ele se forma pela supressão imunológica, pelo aumento, estímulo da angiogênese por vários mecanismos, pela influência das células dos fibroblastos ativados e dos macrófagos ativados. Então, o tumor ele vai se cercando de um conjunto de mecanismos para continuar a crescer. E, como sempre, esses mecanismos, e muitas vezes também a gente estudando os vários artigos, vai vendo que, num artigo, fala que a maioria fala que a célula FOXP3, quando aumentada no infiltrado tumoral, ela é de mau prognóstico. Mas tem um ou dois tipos de tumores que ela é o contrário, de bom prognóstico. E aí, como é que a gente entende isso? Porque, na verdade, quando você estuda um único marcador, você não está vendo o mecanismo todo. O mecanismo é complexo. Existe uma série de citocinas, uma série de funções que a mesma célula pode expressar um marcador, como, por exemplo, o CD4, mas ela está no polo TH1, TH2. E isso daí, já o perfil de expressão das interleucinas dela é diferente e a função é diferente. Então, a gente não pode achar que com um marcador vai explicar todas as respostas. Então, a gente tem uma série de atividades antitumorais, que são as mesmas funções que o sistema imune exerce para reconhecer não-self, vírus, bactérias, etc., e depois uma série de fatores que funcionam como pró-tumorais, então as células Treg, TH2, as interleucinas 10, o PDL1, PD1, o sistema PD1, PDL1, que a gente vai aprofundar mais agora, também estão nesse polo, mas que tem um efeito fisiológico de tolerância imunológica, mas que no tumor acaba funcionando como atividade pró-tumoral. Tá? Então, aqui controlaria o tumor e aqui cresceria o tumor. Então, a gente vê, normalmente a gente está acostumado, da época da imunologia, a minha ainda é mais anterior, que a gente nem tinha marcador, a gente fazia roseta de carneiro, roseta de bode. O Fernando fez muitos desses experimentos na época da faculdade. Mas agora a gente tem uma série de marcadores, e mesmo quando a gente estuda na graduação, a gente vê que a célula T reconhece o antígeno através do mecanismo do complexo de histocompatibilidade maior. Então, a gente está acostumado a ver isso. Só que não é assim. A gente vê que tem uma série de marcadores, e aqui o CD28 é um marcador muito importante, que acaba ativando a célula T, estimulando a célula T a exercer sua função, T citotóxica, por exemplo. E, por outro lado, a gente tem marcadores que mostram que a célula vai ter uma ação inibida, principalmente o CTLA4 e o PD1 e o B7-1, que são ligados, respectivamente, ao PDL2 e o PDL1. Então, a gente tem esse sistema que, quando expresso na célula, leva a célula, apesar dela estar lá, CD8 positiva, infiltrando o tumor, mas ela está inativa. Então, ela inibe a ação da efetora da célula. Então, aqui a gente vê como que ocorre a ativação da célula no nódulo linfático. Lógico que o sistema de histocompatibilidade é importante, e o CD28 é importante como um segundo sinal ativador. Então, essa célula está ativada. Quando existe a expressão do CTL4, essa
atividade é inibida. Então, o que vai acontecer? Não só o CTL4, como o sistema PD1, PDL1, ela vai inibir a ação da célula. E exatamente esses mecanismos que são alvos para a terapêutica imune, das quais a gente vai falar hoje mais do PD1, PDL1. Então, se a gente inibir esta ligação, a gente, na verdade, vai estar inibindo a inibição do linfócito T. Ou seja, a gente vai estar propiciando para que o linfócito T exerça a sua função citotóxica, que é o que a gente quer. Então, o PDL1, o sistema PD1, PDL1, bloqueia a resposta imune pela desativação da célula T. Normalmente, ele é expresso por um subconjunto de macrófagos. Ele é induzido como parte do processo fisiológico, como eu falei, para o bloqueio da resposta imune e andamento. Então, para parar a resposta imune quando o agente já tiver sido debelado. O PDL1 pode ser induzido em linfócitos ativados, células endoteliais, outras células não malignas e também células malignas. Então, quando o PDL1 é expresso em células imunes, ela acaba inibindo a resposta da célula T. Então, vocês vejam que tudo que nós vimos até agora é angiogênese, a gente pode agir com medicamentos não exclusivamente, mas associados aos medicamentos tradicionais dados em câncer, mas na angiogênese, na ativação imune e no crescimento de metástase através da ação no microambiente. Bom, aí agora nós vamos começar a ver mais o que a gente vai estudar daqui para frente, hoje e amanhã. A gente entende, então, por que o PDL1 pode ser expresso tanto nas células tumorais, a célula pode ser estimulada a expressar o PDL1, quanto nas células imunes, então são essas células infiltrantes, é isso que a gente vai procurar, quanto em ambas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós temos que pensar, esse marcador não é exclusivo de um tipo de célula. Ele pode ser expresso em vários tipos de células. Então, nós vamos olhar para as lâminas e vamos ver quais os tipos de células que nos importam. No caso do pulmão, por exemplo, importa a gente ver a célula tumoral também. No nosso caso, hoje, nós só vamos estudar as células imunes. O score que vai ser dado vai ser olhando para estas células. Então, aqui, por exemplo, o score é 0, não tem célula imune. Então, é negativo. Nessa daqui, já o score é positivo. Aqui também é positivo, mas a gente ignora o que a gente está vendo. Então, tipo celular, primeira coisa. Bom, então, como eu disse, no caso aqui, essa célula neoplásica, ela pode expressar o PDL1 pelo próprio estímulo da célula T, que produz interferon gama. O interferon gama é um potente indutor de expressão de PDL1 nas células, no caso aqui tumorais, mas também em macrófagos e em outras células. Tá? Então, um mecanismo é a própria célula acaba estimulando a produção do PDL1. E um outro é a célula, por uma alteração da sua estrutura genética, ela produz PDL1. Existe uma desregulação na produção do PDL1, ele é expresso e a célula é inibida. Então, aqui a gente vê a expressão na célula tumoral e aqui na célula inflamatória. Isso. Porque ele não tem só esse efeito, né? Ele tem outros efeitos também, inibidores, outros efeitos estimuladores em outras células. Tá bom? O melanoma se tratou muito com o interferon. Você mexe tudo. Não tem jeito de mexer no sistema imune de um lado só. Oi? Então, é o que eu digo.
a gente olhando só um marcador, a gente acaba não entendendo a lógica completa das coisas. A gente entende também porque tem gente que não responde, por exemplo, ao tratamento com interferon. Tá? Bom, então, então nós vimos aqui em que tipo celular a gente vai procurar. E no nosso caso aqui hoje é procurar na célula inflamatória. A segunda, a fase, quando a gente deve fazer a biópsia. Então, aqui existe uma fase em que a célula pode não expressar o PDL1 e depois, num momento posterior da dinâmica, a gente, quando faz uma biópsia, você vê aquele momento que o tumor tem um desenvolvimento dinâmico. Então, você está vendo um determinado momento e pode ser que, no momento posterior, a célula expresse o PDL1. Então, o que nós vamos ver também em questão de quando? O quando é na biópsia que é feita antes de qualquer tratamento. Tá? Você pode dar um tratamento que não seja imune e alterar a expressão das células imunes. Então, você pode também mudar o status de expressão dos marcadores e, eventualmente, da resposta à terapêutica, alterando, por exemplo, a ação, matando células neoplásicas e alterando toda a resposta, desequilibrando aquele meio ambiente. Então, se você fizer a biópsia, isso explica, é importante vocês entenderem que o tempo a gente está vendo um determinado momento, mas que a gente não está vendo toda a dinâmica do tumor, é importante para entender respostas inesperadas. Pô, não tinha PDL1 e respondeu. Ou tinha e não respondeu. É porque a gente está vendo um momento, mas a gente não está vendo o processo todo. E esse processo é dinâmico. Fala. Então, por exemplo, em bexiga, né, que a gente sabe o tratamento inicial, RTU, BCG e etc. E a gente vai entrar, por exemplo, com o imunoterápico num contexto já de doença avançada metastática. Nessa situação, a gente às vezes, já mexeu, às vezes o paciente já teve 3, 4, 5 BCGs e etc. Qual vai ser o material que é recomendado que a gente avalie? É o material tirado logo antes da indicação terapêutica. Tomou tudo isso, tomou quimioterapia, tomou BCG, etc., e a doença está lá na frente, agressiva. Você tem que estudar o momento imunológico. Você pode perder dali uma semana, mas você tem que, a sua obrigação para você indicar a terapêutica, você tem que ter uma prova. E a prova não é quando você fez a primeira biópsia, é quando você vai indicar, é naquele momento. Mas então, no contexto, na metástase, vai biopsiar Pode sim. Mas não linfonodal, por exemplo. Nós vamos ter caso no seminário que tem no linfonodo. E isso é uma dificuldade de avaliar. Onde nós vamos ver as células linfóides? Aí a gente tem que avaliar mesmo dentro do tumor. É por isso que o Fernando falou. Ela tem as suas dificuldades na interpretação, e as dificuldades, foi ótimo já ter sido levantadas essas coisas, mas as dificuldades são decorrentes desse tipo de panorama. Nós estamos lidando com um panorama dinâmico. Então, nós temos que ter algumas regras para falar sempre a mesma língua e também para justificar cientificamente a indicação de uma droga. É para isso que nós estamos aqui. Vai tomar ou não vai tomar? Tem maior chance de responder ou não? Então, quem tem maior chance de responder? Quem tem o infiltrado, a expressão nas células inflamatórias, e dentro do tumor ou em contato com o tumor. Então, esse tipo o Fernando também já comentou, esse tipo de medicação, ele é um tipo de medicação que pode ser usado para vários tumores diferentes, mesmo, porque ele está agindo na
no solo, digamos assim, na resposta do indivíduo a uma neoplasia, e não necessariamente na célula neoplásica. Então, ele tem sido descritas boas respostas em vários tipos de câncer. E essas respostas são boas e elas são duradouras também. Então, existem vários tipos de câncer, cabeça e pescoço, renal, bexiga, e a gente vê essas setinhas aqui, que elas indicam que ainda os pacientes ainda estão vivos. Quer dizer, o segmento parou ali, mas os pacientes ainda estão vivos. Então, gera um tipo de resposta prolongada à terapêutica. Isso que é animador nos estudos. E aqui mostra também, nos pacientes elegíveis, esse vermelho aqui são os pacientes que são PDL1 positivo, como a gente vai estudar hoje. E vocês veem que sempre a resposta deles é bem maior. Então, como que o câncer escapa da destruição imunológica? Aqui, você simplesmente não tem nenhum infiltrado imune, ou seja, isso é traduzido, mas é esquisito também em inglês, immune ignorance, e é ignorância imunológica, não tem célula. Aqui é chamado de infiltrado excluído. No centro do tumor não tem infiltrado inflamatório e ele fica só na periferia. E aqui seria um caso em que a gente pode prever uma melhor resposta imune ao tumor. Então, a gente vê o tumor infiltrado por células CD8. Porém, quando você vai olhar o PDL1 é expresso. Então, não significa que essas células estejam em atividade. No caso, elas estão... Isso. Você tem o fenótipo que é no HE. Então, mas aí que entra a história. Você, para cada tipo de tumor, você tem que ver os estudos que são feitos, se você vai valorizar mais o intra, mais o peri, mais os dois, entendeu? Então, no caso, não, isso acontece em todos os tumores, mas o tipo de protocolo que foi feito para a bexiga, eu disse já, no pulmão você conta a célula tumoral, aqui você não conta, você conta só as células inflamatórias. Então, isso que é importante, a gente não vai usar o mesmo critério para todos os tumores, embora a gente esteja falando de um mecanismo de forma geral. Mas isso vai entrar o padrão da distribuição? Sim, o padrão da distribuição de linfócitos. Então, eu falei, entra o tipo de célula, tumoral versus inflamatória, no nosso caso vai interessar só a inflamatória, entra, então, o qual, entra o quando, que é o momento em que você usa a biópsia, e aqui entra o como, né? Você tem que ver se ela está na periferia, se ela está no centro, e, no caso aqui, a gente não vai usar o CD8. O que vai interessar para a gente são as células imunes. Vocês vão ver que no material de vocês vão ter assim, células imunes PDL1 positivo. Então, pode ser linfócito e pode ser aquelas células mieloides supressoras também, que não dá para a gente ver morfologicamente se é linfócito ou não. Você teria que fazer uma dupla marcação com CD4 e CD8. Tá bom? Oi, bom dia. A doutora Renata Coldri. Eu fico na dúvida, se não tiver a possibilidade de biópsia, de nova biópsia, não significa que o primeiro material não pode ser usado. Não, você vai poder usar o primeiro material, que é o único que você tem, mas a gente tem que... Não, você tem que imaginar que naquele material, se você no primeiro já mexeu muito, você pode ter uma visão errada do momento em que está aquele infiltrado inflamatório. Você pode alterar o perfil de expressão do PDL1, assim como de todo o microambiente, dependendo do que você já fez. No caso aí, como a Isabela tinha perguntado, se já deu BCG, se já deu alguma outra droga. Mas não existe a recomendação de rebiópsia? Sim, sim.
recomenda de rebiópsia na hora que você vai indicar a terapêutica. A boa prática é rebiópsia. Você pode usar um material original. É. Eu não sei se foi feito. O que nós temos é do trial, né? Então, são sempre no momento do trial, certo? É o que nós temos hoje em bexiga, é isso, certo? Ou seja, então, nós temos o momento do trial, certo? A biópsia é que vai para o trial clínico. Bom, isso daqui também é um modelo que a gente usa para entender o que acontece da relação entre a inflamação e a dinâmica celular. Então, este é um tumor inflamado. Então, a gente está vendo aqui as células imunes dentro do tumor. Este é um tumor em que o infiltrado inflamatório está na periferia, que é chamado de infiltrado excluído. E este é o tumor que é chamado de imunologicamente ignorante, ou seja, sem infiltrado inflamatório. Esse tipo de tumor sem infiltrado inflamatório é mais frequente, em termos de frequência mesmo, é mais frequente em criança. Nesses dois tipos que existe infiltrado inflamatório, eles têm uma resposta diferente. Esse daqui já tem uma resposta menor do que este. E o que está acontecendo neste tumor? Esse daqui é o que mais responde à inibição do sistema PD1-PDL1. Nesse caso, a carga mutacional é grande, assim como neste. Então, em comum, esses dois tipos geralmente têm uma carga mutacional maior. E aqui a gente tem uma produção maior, como a gente está vendo, de infiltrado por célula CD8 PDL1 positiva. Enquanto que neste daqui, embora a carga mutacional seja grande, você tem um infiltrado menor, geralmente na periferia, e uma angiogênese maior. E aqui você não tem mais o infiltrado, e o que você tem mais é uma proliferação e uma carga mutacional baixa também. Então, isso é a relação que existe entre o tipo de infiltrado inflamatório e a dinâmica genética do tumor. Então, resumidamente, a gente vai ter oportunidade de discutir vários pontos. O microambiente tumoral é um ecossistema complexo que dá suporte ao crescimento do tumor e disseminação metastática, uma vez que ele acaba atenuando a imunovigilância, pelos mecanismos que a gente estudou, principalmente que a gente está vendo aqui do sistema PD1-PDL1. As células imunes desempenham um papel essencial regulando o crescimento do tumor. O PDL1 é uma das vias do microambiente que bloqueia a resposta antitumoral das células T, e usar inibidores desse sistema tem obtido respostas duráveis em tumores de vários órgãos, e, obviamente, que a gente tem condições não só de oferecer informações preditivas, como também prognósticas, e é o que a gente tenta fazer aqui com esse seminário. Então, muito obrigado. Perguntas? Sim. Pergunta no microfone, porque está sendo gravado. Esses pacientes que já estão há um maior tempo no tratamento e que estão em remissão, o fato de você estar bloqueando essa via que fisiologicamente seria uma via para você terminar o processo inflamatório, eles têm processos inflamatórios virais ou algo assim mais prolongados? Então, o que se reporta de efeito colateral dessas drogas se o indivíduo pegar uma virose, ele pode ter, sim, um quadro mais complexo. Mas o que se reporta mais de efeito colateral são os efeitos de autoimunidade. Então, diarreia, tá? Pneumonite.
a gente está falando só do alvo PD1, PDL1. Você acha que a tendência vai ser a associação de anti-CTLA4 mais anti-PDL1, ou isso aí vai ser escalonado, ou eles vão fazer um pool com todos esses anti... O que você acha? Na verdade, tem um artigo que discute exatamente isso. Depois eu posso te passar, que eu deixei aí separadinho. Isso vai ter que ser feito, sim. É lógico que agora, no momento que a gente está, não dá para juntar tudo. Não dá para juntar tudo. Primeiro você tem que consolidar uma via, depois você vai estudar outra. Mas a ideia, se a gente for pensar em termos racionais, é isso mesmo. Hoje você, por exemplo, você usa imunoterapia, mas você não deixa de usar a quimioterapia. Mesmo porque a quimioterapia, como a gente falou, pode alterar o status imune do microambiente tumoral e acabar melhorando essa resposta. Então, você vai poder ter associação com antiangiogênico, por exemplo, né? Tudo vai depender de como que a gente vai controlar também os efeitos colaterais, porque cada uma desses esquemas tem os seus efeitos colaterais. Aí, se você, logicamente, soma todos os efeitos, não vai somar só os efeitos bons. Infelizmente, vai sobrar os ruins também. Porque assim, o PDL1 é um dos alvos só. Você mostrou ali uma figura que tem B7, CTLA4 e etc. Estou falando associação de imunoterápicos. Você acha que é isso que vai... Isso daí, se pensa em fazer isso, mas não tem ainda Eu acho mais estudos feitos. A estratégia, na verdade, em vez de você associar imunoterápicos que atuam em diferentes checkpoints, é você ir um pouco mais para trás, certo? Usar CAR-T, usar algumas coisas diferentes, na verdade. Então, talvez há muitas perspectivas em imunoterapia, muitas, né? Ou seja, quando a gente está falando de PD1, PDL1, a gente está falando a pontinha da pontinha das coisas, certo? Que tem eficiente hoje. Mas quem viver verá, na verdade, a inibição de CAR-T, de proteína, ou seja, você inibir essa imunidade, essa vigilância, controlar melhor essa vigilância imunológica, né? Eu acho que as estratégias, eu tenho até um slide, depois eu posso passar para vocês, na verdade, das múltiplas estratégias que podem ser tentadas nesse universo imune, de controle imune dos tumores. O que é, na verdade, muito mais inteligente em termos teóricos, biológicos, do que você matar a célula, certo? Ou seja, o mais primitivo de todos é a cirurgia, certo? Você mutila o indivíduo, ou seja, aquele pensamento primário de cirurgião, eu arranco e resolvo o problema. Mas é a mente do cirurgião, ou seja, vai fazer o quê? Ele tem essa mente restrita, não tem jeito. Aí você vem para um segundo período, vou matar tudo que tem pela frente, e mato tudo que é bom e que é ruim, certo? E traz o problema. Agora não, vou controlar o processo biológico. Esse é o pensamento evoluído, né? É o pensamento, só se lembrar, não precisa esquecer, hoje é o dia do orgulho nerd, né? É o pensamento evoluído, certo? Ou seja, não pode esquecer que hoje, 25 de maio, é o dia da toalha. Eu lamento não poder dar aula com a toalha pendurada, certo? E o dia do orgulho nerd. O dia da toalha é o dia que o viajante interestelar das galáxias propõe que ninguém pode viajar pelas galáxias sem uma toalha. É o instrumento mais útil na mochila do viajante interestelar. E hoje é o dia da toalha, todos deviam usar uma toalha, e o dia do orgulho nerd, certo? Ou seja, então, esse é o ponto. Então, a ideia evoluída é essa, que você controle o processo biológico, certo? Como você controla a doença autoimune, como você controla. Ou seja, talvez seja só mais um processo para você ter e controlar. Lógico que eu não vou ver isso, o Zé muito menos, certo? Mas isso é o que a gente espera que a gente veja daqui para frente.